nós priorizamos a partir do sentido que a minha saúde emocional, saúde mental, tem informação e quer falar sobre isso. Oi gente, Sara Aline aqui e com certeza você sabe que eu adoro dar contexto aos meus sentimentos. Se você parou aqui é porque você busca alguma coisinha rápida para tomar e se questionar. Será que Sara? E no Toma que Sara de hoje, a gente vai falar um pouco do porquê esse movimento acontece. Por que a gente sabota aquilo que mais desejamos? Bom, sabotar é um movimento que de alguma forma impede, atrasa, dificulta ou o nosso sucesso ou o desejo de realização. E às vezes isso acontece mesmo de forma não intencional. Convenhamos, em algum momento da vida você já começou a entender que esse movimento ele tá não só em você, mas em tudo e em todos. Pode ser uma barreira emocional, uma questão sistêmica, algo muito grande do social ou tudo isso junto. Você já deve ter sentido em algum momento que a falta de progresso ou a movimentação restrita na sua vida não era só uma desorganização, mas sim um padrão. Um padrão que mesmo sem perceber você repete várias e várias vezes na vida. E antes de perguntar por que eu me saboto, é preciso olhar para o todo. Falar de autossabotagem é falar de padrões de comportamento, sejam eles conscientes ou inconscientes, que te atravessam, te machucam e te colocam nesse lugar. Mas como é que a gente identifica isso? O que eu preciso fazer até para aprender a nomear? Existem muitas respostas e muitas perguntas. E eu acho que hoje, o que eu gostaria é que você chegasse em algum lugar. E antes de você achar que isso é só uma coisa sua, deixa eu te dizer com todas as letras. Isso é mais comum do que você imagina. A gente tem mania de sempre centralizar como se o erro ou que a sabotagem só acontecesse com nós mesmos. E é óbvio que isso tem uma explicação. Porque a gente não foi ensinado a lidar com o medo, com a instabilidade, com as inseguranças, com as nossas próprias emoções. A grande maioria, e principalmente eu, Sara Aline, fui ensinada a sempre aprender o sentir através do controle. Você precisa manter o ritmo, você precisa parecer forte, você precisa controlar tudo. E eu não tô querendo dizer que o controle é algo ruim, mas aprender a reconhecer as suas próprias reações emocionais podem te permitir a se ver no mundo com mais inteireza. Mas viver não tem um manual, desejar não tem um roteiro garantido, e esses sentimentos eles sempre vão aparecer. E é aí que na prática da vida os movimentos eles acontecem. A autossabotagem ela pode ser compreendida como uma resposta psíquica, ou seja, da nossa mente, de autoproteção, de possibilidade de prevenir uma frustração ou uma dor relacionada à exposição emocional. É um mecanismo que muitas vezes inconsciente a gente constrói a partir das experiências que associam a um desejo e consequentemente a uma ameaça. É como se quando algo que você sempre quis se aproxima, tudo em você acende, mas num alerta vermelho, numa preocupação. Porque realizar também significa se comprometer, se expor, se arriscar e não saber. E junto com o desejo vem a fantasia da perda, da rejeição e da sua insuficiência. Será que eu vou dar conta de tudo isso? Será que eu vou ser julgada por alguém? E se descobrirem que eu sou uma farsa? E se eu perder tudo, mesmo depois de conquistar tão pouco? Nesses pontos aparecem algumas ambivalências emocionais. O que significa? Aquela sensação de viver o prazer da conquista e o medo da perda ao mesmo tempo. Como a maioria de nós não aprendeu a sustentar as nossas tensões emocionais, a gente foge. A mente tenta desorganizar o seu caminho, tudo que você planejou, o seu corpo evita e para, e a gente se ofende ao invés de se acolher. E não dá pra ignorar algo importante. A falta de recurso também gera autossabotagem. Às vezes ela nasce do medo de não dar conta da sua própria potência. E não porque você é uma farsa, mas porque te ensinaram a duvidar de si. Por exemplo, para muitas mulheres, principalmente para nós mulheres negras, isso ainda consegue ser mais forte. Porque a cobrança ela é enorme e o espaço para falhar é deste tamanho, ou seja, quase nenhum. Nem toda autossabotagem nasce de dentro. Muitas vezes ela vem sobre a falta de recurso, sobre a precariedade, a exaustão e a violência emocional. Quem cresce sem rede, sem apoio, sem validação emocional, aprende a sobreviver. E quando uma chance real aparece, o seu corpo te lembra da dor. E se eu perder tudo de novo? Essa reação também é um jeito de você se proteger, mas ela trava justo aonde você mais quer crescer e continuar. A gente sabota também porque vive em uma sociedade que te lembra todos os dias que você é feito de falta. Como assim? Falta beleza, falta sucesso, falta calma, falta carisma, falta consistência, falta dinheiro. E a comparação, que na verdade é um movimento humano natural, se transforma em um termômetro cruel de avaliação. A gente olha para o outro a partir do resultado visível, da imagem final, da conquista pública e se olha todos os dias a partir do caos interno, das dúvidas, das dores, dos dias que ninguém vê, mas mesmo assim você está vivendo.
Isso cria uma conta que nunca fecha e não vai fechar, porque você sabe tudo sobre os seus bastidores, mas só vê o palco do outro. A comparação vira uma lente distorcida que ativa o seu medo, a sua insuficiência e a sua retirada. Você pensa, eu? Aqui agora, e começa, sem perceber, a se desconectar do que está construindo. Como se você não fosse digno ou como se não fosse para você. E esse processo, ele é silencioso e muito real. Ele molda como você sonha, como você se expõe, como você se entrega e até como você se permite pertencer. Agora, deixa eu te falar um negocinho, uma coisa, uma verdade. A gente costuma dizer que a autossabotagem acontece por medo. E sim, o medo tá aí, mas o problema não é sentir medo. O problema é que a gente nunca aprendeu a se relacionar com ele. O medo é um sentimento legítimo e ele vai estar em todos os lugares ou onde houver vida. Pra mim, eu gosto de dizer que o medo é quase que um lembrete de que eu tô viva. Toda vez que eu tô com muito medo, eu falo, ainda bem, né? Se tem vida, tem medo. Porque viver é constantemente se lançar no novo. E o novo é sempre acompanhado de incertezas, de algo que você nunca vai saber e é onde existe futuro. E é onde existe também o medo. Porque o medo, ele sempre vai avaliar a experiência. Ele avalia a comparação, avalia a possibilidade de perder. Só que o medo, ele raramente vem sozinho. E é aí que tem o ponto. Ele traz com ele uma ansiedade, uma insegurança, uma paralisia e nem sempre é só o medo, são as reações que provocam todos os movimentos para que você pare. O medo ele não tem uma raiz fixa, ele se molda conforme aquilo que você já viveu e o que você teme a reviver. E não tem como fazer nada de verdade, nada que te importe, sem você ir ao lado do medo. Agora a gente precisa rasgar o véu da ilusão. É irreal acreditar que um dia você vai parar completamente de sabotar. Essa ideia de que o autoconhecimento vai te deixar sempre confiante, plena e segura é mentira. Você vai duvidar de novo, você vai sentir medo de novo, você vai ter zilhões de recaídas e vai precisar reaprender novas versões, novas respostas sobre si. E a vitalidade, ela tá nesse segredo, em existir, reconstruir, explorar, viver e sentir. Não existe uma versão sua onde você conserta tudo. Existe uma versão sua em movimento. E é por isso que não dá pra prometer que você vai se conhecer tanto a ponto de nunca mais se sabotar. Mas dá pra dizer que enquanto você conhece as suas reações, entende a sua história, se escuta com verdade, você transforma os seus passos. Você transforma o impacto da autossabotagem na sua vida. E o que te machucava há 5 anos já não cabe mais hoje, porque você já se moveu diferente. E o que hoje ainda te prende vai virar como um aprendizado daqui a um tempo também. E é por isso que o inconsciente não precisa mais ser só o lugar onde tudo aí dentro dói. Ele pode ser o lugar de recalcular a rota, aonde mora também a sua potência de se reconhecer. O autoconhecimento não é se tornar a versão mais ideal de você. É poder olhar para dentro e dizer, eu ainda me sinto uma farsa. Eu acho que ninguém de fato vai me achar interessante. Eu tenho medo de estragar tudo de novo. E ainda assim você conseguir seguir, porque essas frases internas, elas não são a sua verdade. Elas vêm de algumas dores. Dores que carregam histórias, dores que precisam ser mais escutadas do que ignoradas. Escutar essas dores é o que te ajuda a romper com ciclos viciosos. Porque quem se escuta, se fortalece. E quem se fortalece, se permite a viver. Então, no fim de tudo, a pergunta que começou esse episódio continua aqui com a gente e sempre vai continuar. Por que você se sabota naquilo que você mais deseja? A resposta talvez não venha pronta e nunca vai vir. Mas depois de tudo isso que a gente falou, eu te deixo com outras perguntinhas. O que você acredita que precisa sentir para se permitir a viver o que deseja? Qual a parte de você ainda está tentando sobreviver, mesmo quando a vida está querendo fazer com que você floresça? Será que esse medo aí que te trava não é o mesmo medo que te ensinou a resistir até hoje, até aqui? Terapia é de fato um ato de cuidado do corpo, da mente, das emoções da nossa vida. A palavra terapia significa exatamente isso. Muitas coisas podem ser terapêuticas, mas eu sempre vou te lembrar que o acompanhamento psicológico, a psicoterapia, é um direito. Se esse episódio mexeu com você e você não sabe aonde colocar o que sentiu, procure ajuda. A gente tem rede pública, rede privada, serviço escola. Tem caminhos e serviços para que você não precise lidar com tudo isso sozinho. Essa foi a sua pílula do dia, então toma Xara, porque sentir já é muito, mas entender o que sente sempre vai ser cuidado. Nos priorizamos a partir do sentir que a minha saúde emocional, saúde mental, tem informação e quer falar sobre isso.